Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora da Bíblia Sagrada. Todos os dias, desde o amanhecer ao anoitecer, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus em vários momentos ao longo do dia. Deus nos fala de forma muito especial quando nós estamos em uma natureza maravilhosa como essa que eu estou aqui nesse momento. Eu quero lhe dizer, está passando da hora de nós termos um maior contato com a natureza, para nós termos uma experiência mais próxima do campo. Amém? Está chegando a hora. Você precisa acreditar. Em um momento, não sabemos quando, mas num futuro não distante, você vai precisar viver no campo. Você vai precisar estar em meio à natureza, porque é a reta final. Mas aqueles que já podem, vão embora. Aqueles que já podem, começam a desfrutar desta experiência. Aqui estou com você para mais uma vez estudarmos juntos a Palavra de Deus para uma nova série. Esta série Protestantismo e Catolicismo unidos. Seria possível isto ao longo da história, nós acreditarmos ser uma realidade? Está realmente se cumprindo a profecia? Bora lá, eu convido você para Apocalipse. Nós estaremos aqui nesta série mais uma vez, focados no livro do Apocalipse, o livro da profecia para os últimos dias. Estuda o Apocalipse, abraça a experiência do Apocalipse. Então, nosso primeiro tema, besta da terra e do mar. Talvez você já deve saber sobre, mas quanto mais você estuda um detalhe ou outro, você vai... Mas por que, Jurandir, novamente você volta a este assunto? Porque esta é a realidade, porque é este o assunto do momento. Nós precisamos entender o poder do mar e o poder da terra. Dentro do Apocalipse, nós descobrimos a Europa e os Estados Unidos da América. Mas como é possível descobrir isso? A história confirma para nós. Apocalipse, capítulo 13, fala das duas bestas. E como é que nós descobrimos aqui, em Apocalipse 13, essas duas bestas, do mar e da terra? Então vamos lá. Capítulo 13 de Apocalipse descreve para nós, a partir do verso 1, um poder que é semelhante, que é o mesmo poder de Daniel, capítulo 7, que surgiu do quarto reino, que surgiu do Império Romano, ok? Que surgiu dentre os 10 chifres que surgiram do Império Romano, as 10 tribos bárbaros, ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. No Apocalipse capítulo 13, descreve alguns poderes ao longo da história e fala que este poder, a besta do mar, é semelhante, o verso 2, ao leopardo, é semelhante ao urso e tem boca como boca de leão. Essa é a descrição. Leão, o Império Babilônico. Depois nós temos Medo-Persa, urso, e nós temos então aqui o que? Nós temos a Grécia. Só não fala aqui do grande poder, terrível animal de Daniel, capítulo 4, que foi deste que surgiu. Ok? Então, nós temos aqui a ligação do quarto animal, o poder político, o poder civil, e dele surge o poder religioso, que recebe poder, que recebe a autoridade que está aqui, e o dragão lhe deu o seu trono através do Império Romano. Então, qual foi o poder que surgiu depois do Império Romano a nível mundial? Você só encontra a partir do ano 538 o poder romano religioso. Aqui o papado, aqui o catolicismo, aqui
a Babilônia. Aqui, a igreja apostatada. A igreja cristã apostatada. Entenda bem. Manteve-se os fiéis, porém aquele que se apostatou é o que se encaixa aqui, que se envolveu com os reis em toda a descrição. Eu não vou entrar em detalhes. Uma coisa precisamos ressaltar é o que está então aqui agora no versículo, foi ferida de morte, no verso 3, ok? E então no verso 5 diz que ela proferiu arrogâncias, blasfêmias e teve autoridade para agir 42 meses. Qual foi o poder que agiu por 1260 anos dominando o mundo? Nenhum, a não ser o papado, de 538 até 1798. Entendeu bem? Agora vamos ver algumas coisas aqui. A perseguição aos cristãos. E nós não temos outra confirmação a não ser o papado aqui. Então se cumpre na besta do mar o movimento católico apostólico apostatado religioso. Deu para você entender? Esta é a besta do mar. Agora então, a besta da terra está no capítulo 13 e o versículo 11, que vem agora então a descrição de um poder, ok? Que surge de um lugar não habitado. Porque a terra, a partir do verso 11 diz, vi surgir que tinha 2 chifres. Esses 2 chifres, esses 2 poderes, essas 2 forças desta besta é a liberdade civil e a liberdade religiosa. Quando surge os Estados Unidos? Os Estados Unidos surgem em 1492, mas é no ano 1620 que se levanta este movimento com esta visão de ter agora liberdade civil e liberdade, porque a perseguição na Europa estava intensa. E eles fogem da Europa então e chegam agora no leste do novo mundo dos Estados Unidos. O interessante é que este aqui, olha como se cumpre. O capítulo 12 e o versículo 16 diz que a terra socorreu a mulher, a igreja, aqueles que estavam sendo perseguidos. E agora você vê no capítulo 13 que a besta surge da terra. Então, esta besta que surge da terra tem que ser o mesmo que socorreu a igreja quando estava sendo perseguida nos 1260 anos. Então levanta-se agora algo muito interessante. Surge um movimento protestante nos Estados Unidos vindo da Europa. Através da reforma protestante surgiu um movimento na Europa para enfrentar e afrontar e protestar contra o movimento do papado. Deu para você entender? Então tá claro para nós, besta do mar e a besta da terra, porque nós vamos trabalhar a linha de raciocínio essa semana desta união desses 2 poderes, o poder da terra e o poder do mar. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra nos abre a visão sobre o contexto do cumprimento profético nos nossos dias, no nome de Jesus. Amém. Mensagem muito importante. Não deixe de compartilhar. O mundo precisa saber. Grande abraço.